Olá, meus amigos, antes de mais nada, por favor, se inscrevam no meu canal. Eu preciso chegar a 1000 inscritos, porque eu gosto de fazer lives ao vivo. Então, eu só posso fazer isso a partir de 1000 inscritos. Dá aquele joinha, se inscreve aqui no canal, certo? Para a gente poder continuar conversando, continuar batendo aquele papo e trocando ideias sobre esse caminho maravilhoso, mas árduo que é a advocacia. Meus caros amigos, eu quero conversar com vocês a respeito da dificuldade que é se tornar um advogado e da experiência que eu passei, que pode ser a experiência de vocês. Eu tinha muita vontade de ser advogado, embora eu não tenha crescido como a maioria das pessoas. Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado. Foi por acaso. Veio um curso de Direito para a minha cidade. Entre as opções, o leque de possibilidades que existiam à época, de outros cursos, o que mais me chamava a atenção era o de Direito, porque eu me formei bem jovenzinho em contabilidade, e com 21 anos eu me formei, e logo em seguida eu fiz uma faculdade de engenharia na UFPA, mas não foi exatamente aquilo que eu realmente sonhava. E então eu decidi fazer o curso de Direito. Só que tinha um problema, né? O curso de Direito ele era particular, não tinha na minha cidade, ainda não tem o curso de Direito Público. Então eu tive que ralar e pagar 1000 e poucos reais. Eu tinha a época que sustentar minha família, pagar energia, pagar aluguel. Tirei minha filha de uma escola pública, particular, que isso pesou muito para mim. Fiquei muito triste, constrangido de ter que tirar ela de uma escola muito boa que ela estudava para ir para uma escola pública em sacrifício a mim. Quando nós pensamos que nós pais que temos que nos sacrificar pelos nossos filhos. Mas eu prometi para ela, falei, filha, você vai fazer isso por mim, mas no futuro eu vou te dar um presente de volta. Vou retribuir tudo que você e sua mãe hoje fazem por mim, certo? Aí eu estudei. Para mim, o dia mais feliz da minha vida, acho que depois do nascimento da minha filha, foi quando eu peguei a minha carteira de estagiário. Nossa, como eu olhava para aquela carteira. E olha que não foi nem a de advogado, foi aquela do 4º ano. Eu olhava para aquela carteira, olhava a minha foto, achava bonito. Quando eu viajava, quando alguém pedia a minha identidade, falava, eu preciso da sua identidade. Dava a minha carteirinha de estagiário, todo cheio de orgulho, né? E ainda, assim, na verdade, foi uma paixão que surgiu no decorrer da minha vida, porque eu não tinha nenhum parente advogado, eu nunca tinha precisado de um advogado, não entendia para que servia um advogado. Então, eu pensei, e de repente eu estava totalmente, lá pela metade do curso, eu estava totalmente envolvido com isso, simplesmente, completamente apaixonado pelo curso. Chegou o momento que você tem a carteira e você quer estagiar, não é verdade? Aí o que acontece? Você vai atrás dos escritórios de advocacia. Gente, bati em todos os escritórios possíveis de advocacia da minha cidade. Todos. E todas as respostas que eu tive foi: não dá, estamos apertados, não estamos necessitando, nós não podemos pagar. Ou seja, foi tudo, todas as respostas que eu tive foi não. Então aquilo dali me deixou muito triste, né? Foi ruim para mim. Eu precisava estagiar, tinha muita vontade de estagiar, mas eu não tinha oportunidade. Até que um dia eu reencontrei um amigo que era advogado, mas que não estava advogando porque ele aguardava o resultado de um concurso. E ele não curtia muito advogado, não é? Então ele estava aguardando o Tribunal de Justiça do Estado chamar ele. Ele falou, Samir, eu não curto muito, mas se você tiver a fim de me ajudar aqui no escritório, eu posso te pagar uma grana aí, não muita coisa, e vou e aí você vai aprendendo, mas eu vou te falar, o escritório meu tá parado, mas conforme nós formos tendo rendimento, eu vou te pagando aí por mês para você estagiar comigo. Cara, vou falar para vocês, foi a oportunidade da minha vida. Aí você vai pensar assim, como, Samir? Se um escritório que praticamente não tem movimento, home office ainda, na casa dele, ele adaptou um lugar lá na casa dele e a gente trabalhava juntos lá.
Você acha que é a oportunidade da sua vida, porque a oportunidade da sua vida não é um escritório de renome. Não, gente, eu interpretei aquilo dali e falei, nossa, essa é a minha grande chance. Por quê? Eu vou aprender, esse cara vai estar disponível para me ensinar o que eu precisar. E eu realmente quero começar tudo do zero, quero aprender tudo que for possível. E ele me ajudou muito, gente. Inclusive, ele, por muitas vezes, eu já tinha esgotado. Quantos parentes eu peguei dinheiro emprestado para poder pagar a faculdade com amigos, Então, não foi fácil. Quantas coisas eu precisei me desfazer nos classificados da vida aí para poder conseguir chegar nesse objetivo. E o ruim é você pagar tanto, estudar tanto, sem ter a certeza de que você vai ter algum tipo de retorno lá na frente. E teve um dia que eu já não tinha mais com quem recorrer, e não tinha mais cara de pedir nada para esse advogado, que era o Dr. Felipe, e assim, e eu falei, gente, eu não posso, eu estava no último semestre, eu não posso desistir agora. Mas eu não tinha, gente, eu não conseguia pagar a faculdade, eu tinha um débito na faculdade, e eu não conseguia me matricular no último semestre. Então eu enfiei a vergonha na cara e fui pedir para quem me ajudar? Meu amigo Felipe. Né? O Felipe então pegou a reservinha dele, sem pensar muito, falou, olha Samir, devido você ser um cara tão dedicado ao direito, tão dedicado a tudo isso que a gente faz aqui, eu vou te emprestar essa grana. Mas ó, tem que trabalhar em dobro porque o escritório tem que entrar. Eu falei, não, deixa comigo, me ajuda. Aí quando eu estava indo para a faculdade, meus colegas já eu estava indo pagar no financeiro e meus colegas entrando na faculdade. Quando eu terminei lá de pagar, os colegas voltando. E eu lembro, gente, que eu não tinha dinheiro para nada, absolutamente nada. Era só pagar a faculdade. O carro não tinha combustível, moto já estava no limite. E eu saí de lá, isso foi no último dia de pagar a matrícula, para poder me matricular. E eu saí de lá, dei um grande abraço a esse colega, que se tornou um irmão para mim. E quando eu pensei que não tinha mais jeito, quando eu pensei realmente em desistir, em achar que as coisas para mim eram sempre mais difíceis, que nada para mim dava certo, você encontra sempre alguém que para te estender a mão, para te ajudar. Eu sou muito grato ao Felipe, sabe? Pelo que ele fez por mim. E nessa feita, o Felipe foi para a casa dele, eu fui para minha casa, dando tchauzinho para os colegas que eu ia entrando para assistir aula. Eu não estava preparado para assistir aula aquele dia, nem caderno eu acho que eu tinha. E no meio do caminho, a única coisa que passava pela minha cabeça era que eu vou vencer. Se eu já passei por tudo isso, é porque eu vou vencer. E as lágrimas desciam. Eu me emocionei, e olha que eu não sou de me emocionar fácil. E falei assim, prometi para mim mesmo, prometi para minha família que daquilo a gente ia viver. E realmente, quando eu comecei a estagiar com ele, não tinha muito cliente no escritório. Então, juro para vocês que as 3 primeiras semanas, um ficava olhando para a cara do outro no escritório perguntando, e aí? O que nós estamos fazendo aqui? Não entra cliente. Não entra cliente. Até que o fato de eu ser bastante comunicativo e conhecer muita gente, alguém me ligava, doutor Samir não, na época ninguém me chamava de doutor Samir, né? Ô Samir, tudo bem? Você trabalha com advogado? Trabalho, eu estudo direito também. Ah, Samir, eu estou precisando tirar uma dúvida. Eu, pois não, tem como marcar um horário? Eu fui claro, eu falei, doutor, que horas eu marco aqui? Ele, não, pode marcar tal hora. E atendia eu e ele, os clientes, sabe? E eu já tinha carteira de estagiário, então eu fazia questão de fazer as petições. E hoje eu não usava, hoje tem um banco já de petições, de tudo que eu já trabalhei. E naquela época eu não conhecia Juiz Brasil, não conhecia nada. Então, eu fazia minhas petições do zero. Se era Código de Defesa do Consumidor, eu fazia o endereçamento. Era até uma questão já minha de querer fazer o melhor com o meu próprio conhecimento.
e fazia a petição, endereçamento, qualificação dos fatos, do direito, e o advogado no começo ele foi corrigindo minhas barberagens, mas depois eu já ganhei caminho próprio. Então, assim, eu lembro quando eu era estagiário, quando nós ganhamos a primeira ação contra um banco, R$ 10.000. Nossa, Deus, quando saiu a sentença, eu não conseguia dormir de tanta alegria. Tanta alegria poder falar para o cliente. Falei, cara, eu estagiário ganhei uma ação contra o banco de uma petição que eu fiz. Eu pensei, meu Deus, que alegria. Que alegria foi esse dia. Então, gente, a vida na advocacia não foi fácil. Então, de um cliente foram vindo outros e outros. E assim, por coincidência, quando meu colega, no caso meu chefe, foi chamado para o concurso, foi assim que eu tirei a minha carteira da ordem, né? Então eu acabei recebendo uma herança dos processos que a gente já tinha adquirido no escritório. E eu confesso para vocês, se o meu esforço, minha dedicação foi tanta a época para o escritório, que assim, quando ele saiu do escritório, ele já estava ganhando praticamente o mesmo tanto que ele ganharia como analista do tribunal. Para quem não tinha quase rendimento nenhum no escritório, nós dois trabalhando juntos, e eu sempre com aquela vontade fantástica em crescer, e ir para frente, em conseguir vencer. Eu já estava conseguindo que o escritório obtivesse resultados assim muito interessantes para quem estava num começo de carreira.